Olá, bom dia! Terça-feira, 27 de outubro, temperatura em 21 graus, umidade relativa do ar em 98%. E a gente já começa com imagens da Praça Cívica no setor sul, uma linda imagem agora neste momento. O trânsito tá tranquilo às 7h30 da manhã. Agora com mais imagens da Avenida T4 com a T63, também tá naquele clima favorável. Mais imagens? Essa é uma imagem que encanta, viu, gente? Avenida 85, no setor Marista. Ali o trânsito. É bom a gente manter um pouquinho mais de cautela. Vamos respirar. Terça-feira tá chegando e que venha com tudo. Vamos agora aos destaques dessa edição. As sessões híbridas no Legislativo goiano. A participação das mulheres na política. E veja também, com a chegada das chuvas, o combate aos focos do mosquito Aedes aegypti. É agora, no Jornal da Manhã, uma parceria entre a TV Alego e a TV Brasil Central. Sete horas e 31 minutos, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Última semana de outubro e a Assembleia Legislativa de Goiás mantém o ritmo de realização de sessões híbridas, além das reuniões das comissões temáticas da Casa. Quem traz mais informações é o repórter Murilo Santos. O Poder Legislativo de Goiás entra na última semana de outubro e mantém o ritmo normal de trabalho. Foi assim durante todo o ano. Esta semana, por exemplo, todas as agendas estão previstas. Reuniões da CCJ, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação e também da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Sem falar nas sessões ordinárias que são feitas de forma híbrida. Ou seja, o parlamentar, o deputado, pode optar por participar de forma remota ou presencialmente aqui mesmo na casa, no plenário Getulino Arteaga. Apesar dessa pandemia, a casa não parou. Desde a primeira sessão totalmente remota, lá no dia 25 de março, foram realizadas 61 sessões ordinárias, entre sessões remotas e sessões híbridas. Neste período, mais de 1.000 votações, mais de 260 matérias aprovadas em definitivo. Portanto, esta é a última semana de trabalho, última semana de outubro dos deputados estaduais de Goiás. E você pode acompanhar tudo pela TV Alego, NET, Canal 8 e Canal Aberto, Canal 3.2. Obrigada, Murilo. E o final de semana foi marcado por chuvas intensas. E de acordo com o IMET, a previsão é que permaneça assim durante toda a semana. No final de semana, os trabalhadores da Feira Hippie tiveram muitos transtornos e prejuízos. Chuva combinada com terra da obra da Praça do Trabalhador resultou numa enxurrada de lama que invadiu as bancas. Em Jussara, teve até morador que se aventurou a nadar no meio da rua. Valeu até um mergulho. A cidade ficou alagada depois de 1h30 de chuvas intensas. Foram registrados 80 milímetros de água nesse curto período de tempo. Na tarde desta segunda-feira, no perímetro urbano da BR-153, em Aparecida de Goiânia, os motoristas precisaram diminuir a velocidade por conta da enxurrada. E a previsão é de que essas chuvas intensas continuem em todo o estado. Essa semana e a próxima semana, como o mês de novembro, teremos aí a intensificação de pancadas de chuva. Essas chuvas estão ocorrendo, como nós tivemos agora sábado, no período da tarde em Jussara. Nós estávamos num período seco e agora nós realmente entrando no período chuvoso, né? Estamos aí agora com período de plantio, tudo. Então, assim, é normal para esse período primavera-verão. Mas só que nós temos muita característica de chuvas convectivas, né? O dia começa nublado, dá aquela abertura de sol e no final da tarde nós temos aí pancadas de chuvas bem intensas. E fica realmente um alerta para a população.
Prevenção. Pois é, e essa prevenção inclui alguns cuidados, como, por exemplo, evitar de ficar embaixo de árvore e torres de transmissão e também evitar lugares abertos, como campos de futebol. Vir aqui para parque como esse, nem pensar. Mas enquanto a chuva não cai com força, o goianiense aproveita para dar uma voltinha nesse tempo mais fresco. Com certeza, né? Fica mais fresco, dá pra gente mais disposição para caminhar. Esse tempinho é bom demais. Dá para fazer, dá para aproveitar, caminhar? Aproveitar, caminhar, trabalhar mais disposta, né? É maravilhoso, porque você não tem tanto calor, né? E você fica mais disposto. As chuvas chegaram e com elas a preocupação com o mosquito Aedes aegypti. Mesmo neste tempo de pandemia de Covid-19, o combate à dengue não foi deixado de lado. Agentes do Centro de Zoonoses têm atuado junto à população com equipes que visitam as residências e orientam os moradores, mesmo sem entrar nas casas. Vale destacar que os casos de dengue tiveram redução de 52% aqui na capital. Esse copinho aí, meu amigo, é um perigo. Com a chegada da chuva, os criadouros do Aedes aegypti proliferam. Na casa do seu Joaquim, são tomados todos os cuidados. Eu tenho uma cachorrinha ali, vou lá para trocar a água dela e olha tudinho. E o cocô que ela faz, eu já limpo tudo. Na casa do senhor já teve alguém que teve dengue? Não, graças a Deus até hoje, nunca ninguém teve dengue. Agora nessa pandemia, a gente não pode ter contato, a gente não pode entrar, tá? Mas que o senhor continua fazendo o seu trabalho de limpar o seu lote, de eliminar possíveis criadouros do mosquito. Após ouvir todas as orientações dos agentes de combate à dengue, o Cassandro não dá moleza para o mosquito. Ele limpa as calhas, os baldes de planta e o quintal, olha só, está limpinho. Esse negócio de água parada a gente não deixa, entendeu? Caixa fechada, bem fechadinha, entendeu? Você pode olhar no quintal bem arrumadinho, entendeu? A gente não deixa nadinha juntar de assim, reciclado no chão, nadinha. Tem os lugares certinhos de guardar, passou o lixo, a coleta já joga no lixo também. Não é todo mundo que recebe os agentes de combate à dengue. Infelizmente, na rua do seu Joaquim e do Cassandro, nós encontramos esse retrato de abandono. Em 2019, Goiânia registrou pouco mais de 27 mil casos de dengue. Já em 2020, foram 15 mil, uma redução de 52% no número de casos. Esses dados são referentes de janeiro até o momento. O tempo seco contribuiu para essa diminuição, já que as chuvas eram para ter começado lá em setembro. No momento, nós estamos com a queda de 52% em relação ao ano passado. Devido à seca, o período demorou chegar ao período chuvoso e devido ao bom trabalho dos agentes de saúde, está sempre orientando para que o morador não deixe nada que acumule água parada neste momento. O deputado e médico Hélio de Souza alerta para os cuidados contra o mosquito. É uma luta difícil e que, a meu ver, a parte mais importante, profilática, seria cultural. A população teve, nessa pandemia agora do Covid, uma experiência muito importante de higiene e, quem sabe, com essas lições, possamos, então, permitir que, com os cuidados que são disseminados de combate à dengue, não deixar água acumulada, qualquer que seja a quantidade, e limpezas periódicas da onde for necessário, vai fazer que nós possamos, então, quem sabe, dizimar o mosquito da dengue e, consequentemente, acabar com essa terrível epidemia que nos atinge ao longo dos últimos anos. Horas e 39 minutos, só uma correção aqui em relação a essa matéria. Em 2019, foram registrados mais de 35 mil casos. O número certo aqui, gente, 35.518 casos. E agora, vamos falar ao vivo com a repórter Drisa Borges, ela que está com o Wellington Tristão, que é gerente de combate de endemias da Secretaria Municipal de Saúde da nossa capital. Ela que vai trazer mais informações aqui pra gente. Drisa, é com você.
Bom dia, Patrícia, bom dia para todo mundo. Eu vou pegar um gancho na fala do doutor Hélio, que a gente viu na matéria. Como disse aí o deputado, é uma luta difícil, que merece a participação, claro, do poder público e principalmente da comunidade para combater esse mosquitinho tão pequenininho, Patrícia, mas a gente sabe que causa um estrago tão grande. E ele não dá só aí a dengue, não. Ele transmite também a zika, chikungunya e também a febre amarela. Este ano, por conta da pandemia, os agentes de saúde não estão entrando literalmente nas casas, mas estão fazendo um trabalho. Eu vou conversar agora com o Hélio Tristão para a gente saber como está sendo na prática nesse período de pandemia. Muito bom dia para você. Bom dia a todos. Os nossos agentes de combate a endemias, respeitando o protocolo de segurança da pandemia Covid-19, nós estamos trabalhando principalmente com a parte educativa de orientação e também de saúde ambiental. Nós estamos conversando com os proprietários dos imóveis, explicando para eles o que eles devem fazer, onde que eles devem olhar dentro do seu imóvel. Nós também estamos trabalhando com bloqueios de casos, nós estamos trabalhando com visitas em pontos estratégicos locais, aonde o nível de risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti é maior, ferros velhos, borracharias, floriculturas, enfim. Nós estamos também com projetos das estações disseminadoras de larvicidas, que têm contribuído muito na queda da população de mosquitos, principalmente na região leste, norte e oeste. E nós estamos levando e utilizando toda a mídia possível para levar até a população, até a comunidade, a importância de se controlar o mosquito Aedes aegypti, a importância de não permitir qualquer tipo de criadouro que possa servir de proliferação para o mosquito Aedes aegypti, porque, embora os nossos números estejam pequenos em relação ao ano passado, mas não podemos cruzar os braços. A dengue é sim uma doença extremamente séria, é uma doença que mata, então nós não podemos fechar o olho para essa doença. Então nós convocamos a população para que, aproveitando esse período de pandemia, que estão ficando mais tempo dentro de casa, fazer a vistoria dentro da sua casa, não permitir o lixo dentro no seu quintal, verificar a sua calha, porque nós estamos começando o período chuvoso, a calha pode estar entupida, verificar se a sua caixa d'água está devidamente tampada, enfim, tudo e qualquer coisa que possa acumular água servirá de criadouro para o mosquito Aedes aegypti. Wellington, como você citou, os números são bem menores agora neste ano. Qual que é o comparativo aí? Você atribui a quê? A estiagem, ao pessoal estar em casa e fazer essa limpeza de forma mais adequada? São um conjunto de fatores. Nós temos o tempo que contribui, temos também a permanência das pessoas dentro das suas residências que facilita a vistoria dentro dos seus imóveis. Lembrando que se as pessoas fizerem 10 minutos de vistoria dentro de sua casa por semana, é o suficiente para evitar o mosquito Aedes aegypti. Nós temos também o impacto de um trabalho anterior, porque sempre haverá um impacto no ano seguinte, e isso também contribui. Agora, com relação às regiões, tem alguma região aqui em Goiânia que merece maior atenção? Nós temos as regiões que merecem atenção, a região leste, a região noroeste e a região norte. Embora todas as regiões estão sendo trabalhadas pelos nossos agentes, estão sendo vistoriados o maior número de imóveis possível, mas essas 3 regiões que eu citei são as regiões que estão merecendo o maior cuidado. Qual é o momento que esse mosquitinho terrível mais ataca? Tem alguma orientação com relação à roupa, cortinado, alguns lugares, algumas regiões, pessoas que estão acamadas? Esse mosquito, ele tem hábito diurno. Então, durante o dia, ele fará as suas alimentação sanguínea. E a gente sempre orienta a utilização de repelentes, roupas de manga comprida, se a pessoa está acamada, usar um cortinado, enfim, para evitar aí a alimentação do mosquito Aedes aegypti. Tá certo, Wellington, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui conosco. Tem uma abelhinha aqui, ó, bem no meu rosto, Patrícia.
E é isso, eu volto aí com você. Vamos todos, né, cuidarmos aí dos nossos quintais, das nossas casas. A geladeira também, ele tem um cantinho que ela acumula água. É importante você estar observando isso, viu? Eu volto aí com você. Edrisa, respira, tenha cuidado, você é preciosa, viu? Essa abelhinha, ela é espertinha, viu? Mas tenha cuidado. Bem, é um assunto delicado, a gente não pode descuidar, é ter atenção, é vigiar. Muito obrigada pelas informações, Edrisa. E a seguir, eleições 2020, o papel dos vereadores e as pesquisas eleitorais. Em instantes. Fique agora com imagens do alto da Avenida T63, no setor Bueno. É lindo de se ver. Sete horas e 48 minutos. O Jornal da Manhã está de volta em parceria com a TV Brasil Central. Nesta eleição, além de escolher os prefeitos, os eleitores também vão escolher os representantes para as câmaras municipais, os vereadores. E você, sabe qual é a função que desempenha um vereador no legislativo da sua cidade? A repórter Camila Rodrigues é quem conta tudo pra gente. Vereador? Não, sei não. Nunca só vejo falar nessa época. Não. Sei não. Não. Na Constituição Federal de 1988, consta que o vereador deve elaborar leis municipais e fiscalizar e julgar as contas da prefeitura. É no plenário da Câmara Municipal que os parlamentares discutem temas importantes como impostos municipais, educação infantil, linhas de ônibus e saneamento, entre outros temas. É a função do vereador manter a população atenta, mobilizada, né? Então, por quê? Porque o vereador ele é o mediador. Ele faz o papel de mediador. Passa pelo vereador muitas das possibilidades de que benefícios cheguem à comunidade. Resumindo, o vereador é a ligação entre o governo e o povo. A população pode ter acesso aos vereadores vindo até a Câmara Municipal. Os gabinetes funcionam de segunda a sexta-feira em horário comercial. Mais importante do que você, eleitor, conhecer as propostas dos candidatos é cobrar a execução delas depois que eles assumem o cargo. A possibilidade da população acessar, estar próximo de seu representante na Câmara é sempre positiva. O ato de cobrança é um ato positivo para a democracia e para o bom funcionamento do próprio trabalho do vereador, né? Existem meios para isso. Por exemplo, o vereador é de todos os políticos aquele que está mais próximo do eleitor. Normalmente é alguém identificado com a profissão, né? Vem do mesmo meio sindical, ou familiar, ou tem vínculo de vizinhança, ou alguma relação direta com os grupos de eleitores. E essa cobrança, então, faz com que a mediação aconteça de maneira mais rápida do que em outros níveis. Tá claro aí, né? E as pesquisas eleitorais? Você sabe que devem ter registro junto à Justiça Eleitoral? Sobre as pesquisas, o repórter Tiago Mendes entrevistou aqui no estúdio da TV Alego o sociólogo e cientista político Kelson Cruz. A gente confere agora um trecho dessa entrevista. Hoje, honrosamente, estamos recebendo o professor, ele que também é cientista político e sociólogo, Kelson Cruz, para conversar conosco, especialmente sobre pesquisas eleitorais. Ele que também é diretor de um famoso instituto de pesquisa aqui do estado de Goiás. Kelson, é um prazer estarmos juntos aqui para falar de política, de eleições municipais e de pesquisas eleitorais. Tiago, para mim é uma honra, uma satisfação ao você me fazer esse convite. Não tinha como eu negar. Um convite seu, para mim, é como se fosse uma ordem. É uma honra, é um prazer, é uma satisfação. E te agradecer por esse convite e agradecer principalmente pela sua amizade, Tiago. Tá? Estamos aí à disposição sempre que precisar. Bom, a gente sabe que está uma verdadeira farra de pesquisa eleitoral. Um candidato lança uma, isso no estado e no Brasil inteiro. Um candidato lança uma hoje, mostrando um número. Amanhã outro já lança uma com um resultado diferente, confundindo o eleitor. Como cientista político, há uma fatia do eleitorado que ainda vai porque o candidato está na frente, vota porque o candidato está na frente?
Tiago, eu tenho uma teoria de que pesquisa não decide eleição. Essa é uma teoria que eu carrego com ela desde que eu me formei. Pesquisa não decide eleição. Mas existe um chamado voto útil. Voto útil é aqueles eleitores indecisos que lá no final ele acaba optando por o que eles chamam de não perder o voto. Né? Então eles acreditam que não perder o voto é votar em um candidato que vai vencer as eleições. Mas de qualquer forma, esse voto útil ele é muito volúvel. Ele não quer dizer que essa pesquisa eleitoral, igual muitas pessoas acreditam que a pesquisa ela direciona o voto, não quer dizer que essa pesquisa vai direcionar. Que existe esse voto útil, realmente existe uma parcela, mas não necessariamente que a pesquisa eleitoral vai definir isso. Nessa eleição, em algumas locais que a gente faz pesquisa, eu coloquei uma pergunta que a gente chama de sentimento de vitória, né? Eu coloquei uma pergunta tipo assim, você faz as perguntas tradicionais, que são aquelas que normalmente se faz, que é espontânea para o voto, a estimulada, e rejeição, e depois eu fiz uma pergunta seguinte, independente da sua opção de voto ou da sua escolha, quem você acha que vai ganhar a eleição? Então isso aí é expectativa de vitória. Então muitas vezes um candidato que está atrás, as pessoas acham que ele vai ganhar a eleição, não só porque ele está, não que ele esteja na frente da pesquisa ou atrás, mas porque tem um poder econômico maior, ele faz parte de um grupo maior no município, ele faz parte da máquina administrativa. Então são vários fatores que levam a população a acreditar que mesmo a pessoa não votando naquele candidato, né, mesmo assim ele acredita que esse candidato vai ganhar a eleição. Então, pesquisa eleitoral ela tem que ser, desde que eu me formei, eu decidi por isso, ela tem que ser algo técnico, algo que você faça com esmero, com cuidado, né? Uma coisa que eu queria falar com você, como especialista em pesquisa, é que aqui em Goiânia, por exemplo, a gente viu 2 institutos grandes, um publicou um resultado que mostrava uma condição favorável de um candidato. E aí um outro instituto também grande, famoso, na mesma semana, publica um resultado totalmente diferente e ambas as pesquisas foram divulgadas pelo mesmo grupo de comunicação. Aquilo ali confundiu a cabeça de muita gente. Como pode 2 institutos respeitados publicarem resultados tão diferentes? Existem, Tiago. Isso não quer dizer, antes um pouquinho, isso não quer dizer que o Instituto tenha falseado esses dados. Não necessariamente, não obrigatoriamente. O que acontece cada instituto tem a sua metodologia de pesquisa. Né? Eu vi um instituto fazer uma pesquisa em Goiânia com 400 entrevistas, fazendo a pesquisa em 20 bairros, 20 e poucos bairros, 27 se eu não me engano, sorteados aleatoriamente. Então, quer dizer, se você pega esses 27 bairros e boa parte deles cai na região noroeste, por exemplo, nós vamos ter um viés, porque nós sabemos que na região noroeste o eleitorado de lá tem uma preferência para um certo eleitorado. Já na região sul de Goiânia, região leste de Goiânia, é outro perfil. Então, se você faz uma pesquisa onde você privilegia mais uma região a outra, pode acontecer de o resultado ser divergente. Não que você tenha falseado, não que o Instituto tenha falseado, ou que o Instituto tenha forçado a barra, mas talvez pela metodologia pode ser que o resultado realmente tenha sido diferente. Professor, sociólogo, cientista político, também diretor, presidente do Instituto de Pesquisa Pódium. Kelson Cruz falando conosco aqui. Muito obrigado, um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Tiago. Como eu disse no início, é um prazer, uma satisfação, e atender um pedido do amigo, para mim, é uma honra. Esse convite seu, para mim, foi quase uma convocação, né? Esteja aqui, eu fui e obedeci. Obrigado, estou à disposição sem precisar da gente. E já que a gente está falando sobre eleição, e a gente tem sempre falado aqui em relação a esse tema, especificamente aqui no jornal. Os eleitores que não puderem comparecer no dia das eleições vão poder justificar a ausência pelo aplicativo e-Título. Gente, é muito simples. É só conferir agora na reportagem de Turizak Filho.
Agora vai ficar para trás aquela velha história de chegar no dia da votação e, meu Deus, cadê meu título de eleitor? Olha, o TRE conta com uma ferramenta que vai facilitar muito a vida do eleitor. É um aplicativo para o seu smartphone que não precisa mais da cédula de papel. Ele serve como identificação, porque vem com foto também, além de outras funcionalidades. Você pode emitir uma certidão de quitação eleitoral, você pode emitir uma certidão negativa de crimes eleitorais, você pode consultar local de votação, não só seu, como de terceiros. Eu com o meu e-título, se você perguntar assim para mim, onde eu voto, você perguntar, eu com o meu e-título eu consigo te dar essa informação. Para você ter o e-título, basta abrir a loja de aplicativos do seu smartphone, digitar e-título e baixar. É totalmente gratuito. Nós da Justiça Eleitoral temos procurado fazer um trabalho de sensibilização para que esse seja utilizado no dia das eleições. Ele serve como identificação, porque vem com foto também, além de outras funcionalidades. Você pode emitir uma certidão de quitação eleitoral, você pode emitir uma certidão negativa de crimes eleitorais, você pode consultar local de votação, não só seu, como de terceiros. Eu com o meu e-título, se você perguntar assim para mim, onde eu voto, você perguntar, eu com o meu e-título eu consigo te dar essa informação. O e-título é um marco da modernidade nas eleições e facilitar a vida do eleitor é prioridade. E nós temos uma novidade muito grande esse ano no e-título, que vai ser o caso de poder justificar, caso a pessoa não consiga votar, poder justificar não só no dia das eleições, utilizando a localização, como a exemplo de outros apps de bancos, de cartões de crédito, etc. E ele pode utilizar isso para justificar também depois das eleições dentro do procedimento. E para falar sobre o papel do vereador, as pesquisas eleitorais, esses são alguns dos temas que vamos iniciar falando agora com a advogada, conselheira seccional da OAB Goiás, ela também que é cientista política, Flávia Silva Mendanha, que está aqui com a gente no estúdio. Eu já quero iniciar sobre as pesquisas que a gente acabou de retratar agora há pouco. É confiável? De que forma? Já que tem aquelas encomendadas, né? O eleitor fica nesse quesito aí como? Perdido? Muito bom dia. Bom dia. Patrícia, a questão da confiabilidade das pesquisas eleitorais, como salientou, né, o Kelson, ela realmente é muito importante. Eu acredito que daqueles institutos sérios que utilizam as metodologias, que obedecem à resolução, que atualmente está regulada pela 23600 de 2019 do TSE, o eleitor pode sim confiar. Até porque essas pesquisas eleitorais, elas dizem muito mais do que resultados, né? É possível identificar ali o que o eleitor está em expectativa para a eleição. Então, eu acredito que aquele instituto que demonstra confiança, que repassa, que se utiliza dos métodos corretos, ele é sim confiável e podemos sim acreditar. Qual que é a dica que você dá nesse quesito, doutora, em relação ao eleitor? O que ele deve fazer para ficar atento? Não, isso aí eu posso confiar, isso aí não. Isso aí é perigoso, é ardiloso? O que eu dou de dica é pesquisar um pouco o histórico desse instituto, né? Hoje a Justiça Eleitoral, ela conta com sistemas de pesquisa, sistema de pesquisa dentro do site do TSE, que você pode avaliar ali como que aqueles institutos estão se comportando, se já teve suas pesquisas questionadas e julgadas pela Justiça. É muito fácil hoje o acesso a essa informação. Então, o que eu aconselho o eleitor é realmente pesquisar sobre a índole do instituto. Agora, a pandemia está aí, a gente sabe, a gente não pode descuidar, né? Mas as eleições a gente também tem que estar atento, né? Ainda mais em relação às políticas de saúde, que é onde entra especialmente o vereador. Agora há pouco, nós trouxemos uma matéria explicando direitinho qual que é a função, né? Até onde ele pode ir, qual que é o limite em relação a todo esse processo. Vamos falar um pouquinho sobre isso? O que de fato pode fazer um vereador? Um vereador, Patrícia, eu considero como o principal elo, né, da sociedade com o executivo. Infelizmente, existe uma confusão muito grande das políticas que são atribuídas ao vereador.
Eu acho que a gente passa esse processo democrático, de se adequar realmente à função do vereador. A função do vereador não é assistencialista. Quem é assistencialismo é a fundação do município. E, infelizmente, especialmente no interior, cria-se esse elo de assistencialismo. Mas a função que o vereador tem é de levar quais são as necessidades da sociedade e não de pessoas, não de particulares, para o executivo, bem como legislar e, o que eu considero mais importante, fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Esse era um quesito que eu queria entrar contigo, em relação ao papel de fiscalizador. Exatamente. E o que seria essa fiscalização? Eu acho que imprescindível, né, para que se fiscalize, que ele conheça as leis, que ele conheça as regras, especialmente a lei de responsabilidade fiscal. Se ele não conhecer a lei de responsabilidade fiscal, ele certamente não conseguirá fazer essa fiscalização. Então, o vereador ele tem acesso a todas as contas, as prestações de contas do município. É dever dele ver se as alíquotas, se os percentuais estão sendo aplicados corretamente, né? Avaliar especialmente a questão vamos dizer assim, da sobrecarga nos valores das licitações, né? Vamos dizer, será que está no valor realmente de mercado? E, infelizmente, às vezes a sociedade não tem essa compreensão. Mas eu considero, vamos dizer assim, o ponto mais importante da função da vereança. E ele também tem direitos garantidos? O vereador? Sim. Com certeza, né? Ele tem os seus direitos, né, de exercício. Ele tem até uma seguridade, né, social, mas o vereador, eu entendo que às vezes mais que direito ele tem as nossas obrigações, porque ele é remunerado para exercer essa função pública. Só mesmo para tirar uma dúvida assim, o vereador tem um papel equivalente ao que deputados e senadores possuem nas esferas mais amplas, estados e União, procede? Procede, é exatamente essa informação, né? Essa função legislativa, ela é feita a cada ente da União, município, estado e a União em si. A gente agora vai para um rápido intervalo e volta em instantes para falar sobre a participação das mulheres na política, com a nossa entrevistada de hoje, a advogada e conselheira seccional da OAB Goiás, Flávia Silva Mendanha, que continua aqui no nosso estúdio. Não sai daí. Mas antes, fique com imagens da Avenida Jamel Cecílio, agora 8h04. O trânsito está começando a ficar daquele jeito, movimentado. Bora manter a tranquilidade. Oito horas e 7 minutos, o Jornal da Manhã está de volta em parceria com a TV Brasil Central. Em Goiás, já somos mais de 4,6 milhões de eleitores aptos a votar nessas próximas eleições. E desse total, nós mulheres representamos 52,3%. E quanto à participação política como representantes, esta ainda é tímida, segundo o especialista. Veja na reportagem de Gabriela Gouveia. As mulheres representam 33,4% das candidaturas registradas neste ano em Goiás, de acordo com dados do TSE. São 6.862 candidatas e 13.699 candidatos aptos a disputar os votos do eleitor. Em números proporcionais, a presença feminina nesta eleição é cerca de 2% maior do que em 2016, quando os mesmos cargos estiveram em disputa. Nós teríamos que, para corresponder à ansiedade e à expectativa das mulheres e das conquistas, nós teríamos que ter 30% de participação das mulheres ou da presença das mulheres nesses espaços. Não, é tímida, ainda é muito tímida. E tem algumas razões que a gente poderia discutir em relação a isso. E não é só com relação às esferas de governo que as diferenças existem. De acordo com os dados divulgados pelo TSE, a porcentagem de mulheres em Goiás disputando o cargo de prefeita é de 12%. No caso dos cargos do Legislativo, esse número sobe para 34,7%. Ou ela é esposa de alguém que foi candidato ou que foi prefeito, ou ela é parente próxima, no geral, a não ser candidaturas. As
as candidaturas que são identificadas com o movimento social, as candidaturas que são identificadas com setores populares, elas são desvinculadas dessa tutela do poder econômico e do poder político. Vice-presidente do projeto Goianas na Urna, Juliana explica como a iniciativa atua para reduzir as desigualdades que as mulheres enfrentam durante a disputa. Nós temos tentado potencializar as campanhas de financiamento coletivo delas. Recentemente nós fizemos algumas movimentações dentro do Goianas na Urna para trazer mais recursos, para que esses recursos sejam repassados para essas mulheres. Então a gente tem tentado fortalecer esse pilar dos recursos. O pilar do tempo livre, né? Isso aí é uma questão muito individual, muito particular, mas o que a gente tem tentado fazer? A gente tem tentado trazer essas mulheres por dentro de uma perspectiva de que tá tudo bem você fazer no seu ritmo, nós vamos oferecer apoio e mentoria para essas mulheres, principalmente, né, dentro do recorte raça, nós nos disponibilizamos a oferecer mentorias para as mulheres pretas e pardas, das selecionadas do Goianas, que têm essa necessidade de ir além das condições estruturais de raça que lhes foram impostas. Então, nós temos oferecido essa mentoria para essas mulheres. E, por último, um ponto crucial, que é a rede de contatos. De candidatas a eleitas. Segundo Milena Costa, membro da equipe que realizou em 2018 um estudo sobre participação da mulher nas eleições, o aumento no número de candidatas deve ser analisado com cautela. É necessário cautela e aguardar os resultados, pois aí sim veremos se essas candidaturas foram competitivas e tiveram investimentos financeiros proporcionais, como manda a lei e as decisões do Superior Tribunal Federal. Nós temos hoje, por exemplo, uma governadora, nós queremos, em princípio, 100% de aumento, né? Nós temos 37, que a gente poderia dizer, né? 12% das prefeitas, então um aumento de 100% para a próxima eleição. Então, nós teríamos que ter com 100%, isso na perspectiva de chegar aos 50%, nem aos 30% mais, é de paridade. Apesar das mulheres serem 52,5% do eleitorado, elas representam apenas 33,3% do total de candidaturas deste ano para prefeita, vice-prefeita ou vereadora. Crescimento, gente, apesar de pequeno, ele é recorde para as eleições municipais. E trazendo aqui para os dados aqui no estado de Goiás, as mulheres representam 33,34% das candidaturas registradas neste ano, de acordo com o TSE, sendo 6.862 candidatas e mais de 3 mil candidatos. A presença feminina neste ano teve aumento de 2% se comparado com a presença aí em 2016. É para se comemorar, apesar de ser tímido ainda? Patrícia, é realmente muito tímido quando você avalia os números no tempo, né? Nós já temos mais de 80 anos que a mulher foi considerada cidadã para fins de direitos políticos, né? Quando ali em 1934 Getúlio Vargas autorizou o direito, né, universal de voto das mulheres. E especialmente entendo que seja tímido por conta da insistência das políticas voltadas para a participação da mulher na política. Então, em 2018, esse número de candidatas a deputadas federais eram 32%. Só que, infelizmente, hoje a nossa Câmara é composta só por 15% de mulheres. Veja que se nós conseguíssemos manter pelo menos a situação de eleitas pela mesma proporção de candidatas, seria realmente um número para se comemorar. Infelizmente, eu acredito que ainda é muito tímido, né, esse percentual de candidatas. Mas tivemos situações inusitadas. Por exemplo, em Mutunópolis, que é uma cidade do norte de Goiás, tivemos chapas que a quantidade de do sexo foi inversa. Nós tivemos mais mulheres candidatas e tivemos que buscar homens para fazer os 30%. Então, isso eu considero uma vitória, uma conquista. Quais são os maiores desafios, na sua opinião, em relação à participação feminina na política? Eu entendo que um dos maiores desafios, né, porque é todo um contexto, né, ela parte da própria mulher de querer se inserir nesse mundo. São muito tons pejorativos que se fazem a política, o que não é verdade. Os preconceitos. Os preconceitos, né? E nós temos que realmente superar esse preconceito de que
política não é para mulher. Ao contrário, política é para mulher, sim. Nós conhecemos as nossas pautas, nós sabemos das nossas necessidades, certo? Eu sempre gosto de dizer, quando eu vou falar sobre essa questão da subrepresentação da mulher na política, não numa disputa, não numa guerra com o gênero masculino, nada disso, é sim apenas um processo de ocupação do espaço. Então, somada a essa resistência, a essa ideia de que política não é para lugar para mulher, nós temos aí a estrutura patriarcal também, né? Nós temos toda essa história para trás da mulher voltada para o cuidado. Observe que hoje, se você for pegar e fazer uma história, um estudo, as mulheres ocupam fundações, ocupam a Secretaria de Educação, né? Raramente você vai ver, como você tem em Goiás hoje, uma mulher comandando a economia do estado. Peraí, nós também podemos falar sobre economia, nós também podemos falar sobre saúde, né? Nós também podemos falar sobre infraestrutura. Então, é todo vamos dizer assim, nesse contexto de se observar. Só que eu também não posso deixar de destacar, que eu entendo como resistência e como dificuldade, a questão especialmente da dirigência partidária. Né? A Goiânia acompanhou todo esse processo eleitoral aí da doutora Cristina, e isso nos serviu para nos alertar. Vamos, mulheres, ocupar, sim, seus espaços. Os dirigentes, né, dirigir os partidos, né, vamos estar dentro dessa direção, vamos fazer valer os nossos direitos. É quebrar paradigmas. É quebrar paradigmas. É, na verdade, desintegrar o sistema. Quem usou esse termo foi a primeira ministra da Dinamarca, que ela, não estou estabelecendo políticas de cotas na paridade, eu estou desintegrando o sistema. Então é isso que a gente tem que buscar. Agora, para as considerações finais, nós estamos em rede com a TV Brasil Central. É o momento agora de acrescentar algo que não foi dito ou simplesmente certificar. Eu quero certificar que nós, mulheres, podemos sim participar da política, não só da política partidária, e sim da política classista, da política educacional. Mulheres, vão para os conselhos de classe, vão para os conselhos do seu município, participem. Nós podemos sim assumir o processo decisório. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje conosco. Flávia, com a advogada Flávia Mendanha, ela que é cientista política, também cientista social, né? Isso. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, ainda mais para falar sobre um tema tão importante como esse. Patrícia, eu que agradeço, é um tema muito importante, muito caro, cresci na política desde os meus 12 anos e quem sabe um dia não estaremos aí sim, não falando só sobre os 30%, e sim sobre a paridade. Isso. Obrigada. A gente agora vai para um rápido intervalo, fica agora com imagens da Avenida T7 com a Avenida Mutirão. Agora sim, gente, vamos manter cautela, o trânsito tá daquele jeito. Vamos que vamos. Oito horas e 20 minutos, o Jornal da Manhã está de volta em parceria com a TV Brasil Central. Vamos falar sobre educação, gente? Desde o início da pandemia, as aulas presenciais na rede de ensino estadual estão suspensas. O estado se adaptou com as aulas pela internet e até com aulas ao vivo. Em vídeo, a secretária estadual de Educação, Fátima Gavioli, falou sobre o possível retorno das aulas presenciais aqui em Goiás. O retorno das aulas em Goiás acontecerá somente no momento em que a ciência, através do COI e da Secretaria de Saúde, garantir que não há mais riscos de faltar leito, faltar respiradores e que está sob controle a tramitação do vírus na comunidade. Isso vai acontecer sem dúvida neste momento. Caso isso não seja possível, Goiás vai fechar o ano letivo de forma híbrida, remota, e vai iniciar as aulas presenciais no dia 18 de janeiro de 2021. E aí vai trabalhar um período com o que nós temos hoje, que a ausência do que nós temos hoje, que seria ter aulas presenciais, e o outro período nós vamos manter as tecnologias para poder repor o que eles perderam esse ano. E para você que não abre mão de uma atividade física na academia ou mesmo uma corridinha no parque, deve ficar atento ao uso correto da máscara, que é obrigatória e indispensável para garantir o quê, gente?
a saúde de todos. Fazer atividade física é essencial para a saúde do ser humano, mas com a pandemia é recomendado a utilização de máscara visando a proteção contra o coronavírus. Para esse profissional de educação física, para que o item não prejudique na hora de se exercitar, é indicado manter um ritmo leve e moderado. Se for fazer treinamento intervalado de alta intensidade, que são estímulos de alta intensidade com baixa intensidade, nós podemos diminuir o tempo de tiro durante a corrida, aumentar o intervalo de descanso, por exemplo, reduzir a velocidade de corrida. Se nós estivermos falando de musculação dentro das academias, reduz o número de repetições com o mesmo peso. São todas aplicações fáceis, práticas, que pode reduzir o estresse, o desconforto da máscara. Não precisa andar muito aqui no Parque Vaca Brava para encontrar gente se exercitando sem máscara. Apesar de o item incomodar um pouco, ainda é indispensável na hora de sair de casa e é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Incomoda muito, mas eu não vejo outra opção não. Realmente tem que utilizar, questão de segurança. Só não está usando porque não pode mesmo. Puxo assim um pouquinho para poder dar uma respirada para sair um pouco desse ar ruim que está aí dentro. Sempre estou puxando aqui e eu fico assim encabulada de ver o quanto de gente que eu estou vendo aí correndo sem ela. Dá segurança, né? Não atrapalha em nada. A gente está vendo aqui muita gente sem máscara. Qual a opinião da senhora sobre isso? É inconsequência, né? Que está sendo avisado que precisa usar máscara. Então acho que é inconsequência da pessoa que está fazendo isso. Pôr em risco as outras também que não tem nada a ver que está usando. Tudo isso chama-se falta de disciplina. Algumas dicas podem ajudar você a se proteger mesmo durante as atividades físicas. Evite aglomerações, evite tocar no nariz, boca e olhos e sempre que possível, troque a máscara. Uma máscara por sessão de treino é o usual. Se for as máscaras descartáveis, fazer o devido descarte. Se for aquelas confeccionadas em casa, você pode até levar para poder fazer a devida higienização em casa. Gente, 8h24, vou falar uma coisa. Não é hora de relaxar não, gente. Vamos ter cuidado, cautela, vamos cuidar do próximo, gente. Isso é empatia. Vamos, não custa nada. Essa pandemia vai passar. E ensinamento? Com certeza vai ficar. E agora as últimas notícias ao vivo com a repórter Luciana Martins, agora 8h24. Luciana, traz pra gente aí as últimas notícias. Bom dia, Patrícia, bom dia a todos. A gente tem notícias boas, porque na última sexta-feira só foi notícia de aumento do gás, aumento da energia. Bom, o governador Ronaldo Caiado sancionou o projeto de lei de autoria do deputado Lissauer Vieira, que institui em caráter de urgência atendimento às comunidades quilombola e indígenas do estado de Goiás. Esse projeto teve também a parceria do projeto Politizar, um projeto de extensão aqui da casa, em parceria com a Universidade Federal de Goiás. Portanto, um projeto importantíssimo aí, sancionado e que agora é lei. Os indígenas e os quilombolas terão direito em caráter de urgência diante a pandemia aí do novo coronavírus. Bom, e a segunda notícia é que a Assembleia realizou, né? Já acabou, as inscrições já acabaram. O primeiro concurso de fotografias com o tema Um Olhar pela Janela. Aqui são alguns dos trabalhos selecionados. O resultado sai hoje. Ao todo, Patrícia, foram 296 inscrições divididas em duas categorias, categoria amadora e categoria profissional. A maioria, 77%, foi mesmo da categoria amadora. E os artistas puderam dar aí seu olhar artístico, né, diante do isolamento social. Olha aqui que bonitinho. Isso aqui é do Fabrício Martins da Silva, o título Do Lado de Cá, um garotinho com a bola, né? Essa imagem passa tanta coisa. E a premiação vai haver, tem até o fundo aqui do saguão, tem obras aqui expostas. São várias fotografias, não dá pra gente mostrar tudo aqui. Mas assim, hoje sai o resultado, são 6 selecionados, 3 categoria amadora e 3 categoria profissional. Tem prêmio em dinheiro, o primeiro colocado no amador pega R$ 1.200, segundo R$ 800 e o terceiro R$ 400. Já na categoria profissional, o primeiro lugar R$ 2.000, o segundo R$ 1.200 e o terceiro R$ 800, além dos troféus e também a exposição das nossas redes sociais. Vale a pena conferir, viu? As fotos estão lindíssimas e fica até o final do mês. É com você, Patrícia.
Luciana, muito obrigada pelas as informações. Notícia boa, viu, gente? Agora, 8h27. O Jornal da Manhã vai ficando por aqui. Uma parceria com a TV Brasil Central. Para você, gente, um excelente dia. Continue agora com a nossa programação. E só lembrando, amanhã temos um novo encontro, a partir das 7h30 da manhã. Fique com imagens do alto da Avenida T63, Praça do Chafariz. O céu tá daquele modelo, clarinho, tá bonito de se ver.